Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia! Hoje, dia 21 de setembro, solenidade de São Mateus, aniversário de nossa querida cidade Guariba. Hoje nós teremos às 11 horas a missa solene pelo nosso município, bênção das chaves do município e das casas comerciais. Às 15 horas a missa com unção dos enfermos para os nossos doentes e às 19 horas a nossa missa e procissão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim de doentes, os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. E de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, nesta quinta-feira, nesta festa, solenidade de São Mateus, apóstolo e evangelista. A liturgia nos leva a refletir sobre o chamado de Deus e as transformações que Ele provoca em nossa vida, em nossa caminhada, quando respondemos com solicitude à sua convocação. Já tivemos oportunidades de ver, de ouvir, de refletir em outros momentos que Deus chama a todos. A vocação ela não é um privilégio de alguns. Todos somos vocacionados do Pai. Há quem pense que Deus chama apenas bons, santos e perfeitos, mas não é bem assim. Deus dá oportunidades iguais a todos, inclusive aos pecadores, como foi no caso de Mateus, chamado Levi. Levi não era uma pessoa bem vista na comunidade devido à função que ele exercia. Ele era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram tidos como pessoas corruptas que compactuavam com um sistema opressor, explorador, desleal e, no caso, o Império Romano. Assim, pessoas desse meio eram classificadas como impuras, ficando, portanto, à margem. E os fariseus sequer conversavam com esses desqualificados. Jesus vê Mateus na coletoria de impostos e o chama: segue-me. Seguir significa imitá-lo, tê-lo como modelo, fazer o que ele fez, o que ele faz, e enfim configurar sua vida, a vida de Jesus. E seguir no contexto bíblico tem um significado não apenas de imitação, mas de conversão. Mateus respondeu positivamente ao chamado de Jesus. Ele levantou e seguiu Jesus. Levantar significa, entre outras coisas, se reerguer daquela situação de marginalização, significa recuperar a sua dignidade e revestir da dignidade de Jesus. E o seguimento consiste numa mudança de vida, e Jesus chama Mateus para que mude de vida. Homem que extorquia os outros, cobrador, ele passaria a ser cobrador, colaborador da vida, tornando-se um grande apóstolo e evangelista. Entendemos assim a resposta de Jesus aos fariseus que o criticavam por ele fazer a refeição com cobradores de impostos e outros pecadores. Aquele que tem saúde não precisam de médico, mas os doentes sim. Se Mateus fosse um santo e perfeito, ele não precisaria ser chamado, pois já estaria dando sua contribuição. E Jesus veio para transformar a vida daqueles que careciam de transformações, como era o caso de Mateus e de todos os que se acercaram da mesa de sua casa. Jesus estava no meio deles com o propósito de transformar aquelas vidas, mas não foi entendido. Ele chamou Mateus e a cada um de nós para fazer o mesmo. Ele nos capacita e envia para o meio dos que precisam ter as suas vidas transformadas. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E viva São Mateus, nosso querido padroeiro, apóstolo e evangelizador. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.